Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, eu gostaria de convidar a amada igreja a se colocar em pé, por gentileza. E vamos abrir a Bíblia, a única regra de fé e prática para a nossa vida. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Amém? A tradução da projeção um pouco diferente da minha, mas fique à vontade. Essas modificações é apenas para facilitar a nossa compreensão. Versículo 27 diz: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30. Eis a razão por haver entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Curve sua cabeça somente mais uma vez para orarmos pela ministração da palavra. Senhor, fala conosco. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. E a Tua voz é firme, forte, mas também doce e suave. Fala conforme o Teu querer. Seja para exortação, consolo, edificação, mas que venha se cumprir em nós o Teu querer. Essa é a nossa oração, nos colocando à disposição da Tua suprema soberania, do beneplácito da Tua vontade, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bem, amados, hoje é culto de ceia. E essa é a palavra que Deus tem ministrado em nosso coração, porque bem entendemos que não podemos ministrar sem antes ser ministrado. Esse é o segredo da proclamação do Evangelho. Você precisa receber para poder oferecer. De modo que se você não recebe, você não tem. E se você não tem, não ouse dar. E esse texto falou muito ao meu coração sobre algumas verdades que precisam ser ponderadas, reavaliadas, conceitos que precisamos rever, valores que precisamos, nesse momento, restaurar e resgatar em nome de Jesus. Amém? Amém? Um escritor renomado, muito conhecido, é o psiquiatra Augusto Cury. Ele, outrora ateu, confesso, hoje é um crente em Deus declarado. E um dos seus livros muito conhecido, que se tornou um best-seller, é O Futuro da Humanidade. E lá ele diz que uma das maiores aventuras do homem é viajar. Quem não gosta de viajar? Uma das maiores aventuras do homem é viajar. E a maior viagem que o homem pode empreender é aquela que ele faz para dentro de si mesmo. Essa frase de Cury me deixou um pouco intrigado diante da realidade de que a humanidade conseguiu alcançar lugares outrora inacessíveis. Inacessíveis. O homem conseguiu supostamente, através dos astronautas, chegar à Lua. Eu sei que tem suas controvérsias.
mas supostamente chegou lá. Não acredita, então prove o contrário. O homem conseguiu escalar a montanha mais alta que existe no mundo, o Monte Everest. São 8.848 quilômetros. Outrora considerado inacessível. O homem conseguiu, através do submarino e dos marinheiros, chegar às profundezas do oceano, um lugar onde já não há luz. Praticamente não há vida. Praticamente. Mas há. Então o homem conseguiu chegar a lugares inacessíveis, outrora impossíveis assim considerado. No entanto, a viagem mais extraordinária, mais complexa e mais difícil é aquela viagem que nós fazemos para dentro de nós mesmos. E no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, era justamente a frase que impulsionou o grande filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo. A partir dali, Sócrates começou a filosofar. E como é difícil conhecer a nós mesmos. Como é difícil fazer essa viagem ao nosso universo interior, ao nosso mundo particular. Até mesmo porque tem coisas que a gente não quer saber, né? Não quer descobrir. Mas é necessário. E o texto aqui nos diz: examine-se o homem a si mesmo. E a ceia é um convite à consciência. Eu já ministrei várias mensagens sobre o significado, a importância da ceia. Mas hoje é sobre um convite à consciência. A uma autoanálise. A uma reflexão pessoal. A uma inspeção própria. Onde você vai rever e se reavaliar a partir de agora. Examine-se o homem, repita comigo. Examine-se um homem a si mesmo. Não é o pastor que vai te examinar. Não é o diácono que vai te examinar. Não é o líder ministerial que vai te examinar. Mas Deus lhe julga suficientemente capaz de se autoanalisar e chegar a uma conclusão de quem é você. Porque é fácil averiguar os outros. É tão fácil que Jesus disse que é mais fácil identificar o cisco que está no olho do irmão do que reconhecer a trave que carregamos nos nossos olhos. Olha que coisa tão séria. É tão fácil julgar, avaliar, analisar, averiguar a vida do outro, mas quando se trata de nós mesmos, nós ignoramos, nós simplesmente dispensamos essa virtude tão nobre, ser capaz de olhar para si mesmo. E a Bíblia nos fala que a igreja de Coríntios era uma igreja que estava em extremos conflitos e deveras discórdias, ao ponto de que os irmãos se tornaram réu, ao ponto de que os irmãos eram incapazes de discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o bem do mal, o sagrado do profano, o divino do mundano, o carnal do espiritual. Eles ceavam de uma forma inconsequente e leviana, tratando a ceia como um simples rito, um costume, uma tradição, ou simplesmente uma ocasião propícia para um banquete especial, para o pecado da glutonaria. Era assim que eles interpretavam a ceia. Não conseguiam entender que esses alimentos naturais representavam elementos espirituais. Porque nós não nos reunimos aqui em memória de uma convenção, de uma denominação, ao ponto de que essa ceia não é da Igreja Batista Evangelizadora, essa igreja é do Senhor e por essa razão ela é santa. Porque aquele que a instituiu é santo, e santa ela sempre será, independente de quem esteja aqui celebrando e de quem esteja participando. A ceia é santa, e é com santidade que nós devemos participar, para que não venhamos ser réu do juízo. E conforme o texto nos diz,
para que não venhamos ser condenados com o mundo, julgados e condenados com o mundo. E agora eu gostaria de chamar a sua atenção para essa seriedade. O apóstolo Paulo diz, no versículo 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos. Depois, e doentes. E depois, e não poucos que dormem. Está aqui os 3 pontos da mensagem. Revelado nas Escrituras, não tive trabalho de extrair. Está bem claro, bem explícito. Para falarmos sobre examine o homem a si mesmo, para que não venha ser julgado pelo mundo, para que não venha ser condenado pelo mundo, para que não venha ser réu no tribunal divino, para que venha desenvolver a capacidade de discernir os fatos. E a Bíblia nos diz que a primeira maldição para aquele que participa da ceia indignamente, assim como os coríntios faziam, e essa palavra é específica para os coríntios, mas não ficou restrita no tempo e no espaço. Ela serve para nós, no nosso tempo, nos nossos dias. Deus está falando para mim, para você, para nós que aqui estamos, para a igreja evangelizadora e para todas as igrejas que pertencem ao Senhor. E a maldição que há, é a primeira maldição citada, é porque existe entre vós muitos fracos. Que fraqueza é essa? É uma fraqueza moral e mental, onde a pessoa simplesmente, por ser displicente, negligente, leviano, inconsequente, tratar as coisas de Deus de forma banal, ela acaba atraindo sobre a sua vida maldição e fica fraca, enfraquecida, ou seja, fica vulnerável, suscetível a todo tipo de mal, porque ela já não tem mais força, ela é fraca. E como fraca ela se torna incrédula, como fraca ela se torna insegura, como fraca ela se torna inconstante. Ela já não tem mais vontade, nem vigor, nem fervor para orar, porque a carne está prevalecendo contra o espírito. E infelizmente muitos usam o argumento, pastor, a carne é fraca. Mas fraca é a desculpa, né? Essa desculpa já está muito fraca, irmão. Pastor, a carne é fraca, mas termine o versículo. O versículo diz, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Aquele que viver da carne será fraco, mas aquele que viver do espírito será forte. Simples. Nós temos essas duas naturezas, a carnal e a espiritual. A que vai prevalecer é aquela que você mais alimenta. Essa história saiu onde um cacique, perguntado pelo indígena de uma tribo nativa, onde ele era nativo, perguntou, olha, qual lobo, ou melhor, eu tenho, o que em mim vai vencer, o bem ou o mal? Ele disse, olha, dentro de nós existem 2 lobos, o do bem e o do mal. Sabe qual é que vai vencer? Sempre aquele que você mais alimentar. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Nós temos a carnal e a espiritual. A nossa vida, né, espiritual, nós temos a natureza carnal e espiritual. Qual vai prevalecer? Aquela que você mais alimenta. Aí passa o dia todo no WhatsApp, no Facebook, passa o dia todo no YouTube assistindo vídeos que não edifica, e depois vai reclamar de quê, meu irmão? Quando usa a Bíblia como sonífero para dormir. Tem muito crente fazendo assim, né? Usando a Bíblia simplesmente para dormir. Aí vai reclamar de quê? Quando você vive essa fraqueza e você atrai aquilo que você é, e as coisas não começam a fluir, não começam a acontecer, e você começa a criar em uma crise de revolta, querendo transferir toda a responsabilidade para Deus. Me faz lembrar daquela história que determinado vilarejo estava sofrendo um naufrágio, e o homem teve várias oportunidades de sobreviver àquele naufrágio. Mas ele disse, não, Deus vai mandar ajuda, Deus vai mandar ajuda, e Deus vai mandar ajuda, eu creio em Deus, Deus vai mandar ajuda. E a água começa a invadir sua casa, invadir o seu lar. Ele sobe para o teto e diz, Deus vai mandar ajuda. Aí passa um vizinho com a canoa, bora! Ele, não, eu confio em Deus, Deus vai mandar ajuda. Passa um outro vizinho em uma embarcação maior, vamos em uma jangada, não, Deus vai mandar ajuda.
E a água vai subindo, já batendo nos seus joelhos, já batendo na sua cintura. Depois vem os bombeiros com helicóptero. Olha, é a sua última oportunidade, vamos. Não, Deus prometeu, Ele vai mandar ajuda. E a água vem, submergiu, se afogou. Chega lá no céu, mas Deus, tanto que eu confiei em Ti, tanto que eu acreditei que o Senhor ia mandar ajuda. Aí Deus, meu filho, você quer mais o quê? Eu mandei barco, mandei jangada, mandei helicóptero. Você quer que eu faça mais o quê, meu filho? E as oportunidades vão surgindo, mas a nossa fraqueza não permite ver a ação de Deus em nossas vidas. Muitos fracos, e o fraco começa a se ausentar do culto, não do culto público somente, mas do culto individual, particular. Já não conhece mais a disciplina de entrar no quarto, fechar a porta e ficar sozinho. Porque participa da ceia indignamente, essa fraqueza vai assolando, devastando completamente a sua vida. Por qualquer coisa se magoa e se machuca. Parece uma mimosa pudica. Conhece mimosa pudica? Alguém conhece aqui? É aquela plantinha chamada dormideira. Você trisca nela, ela vai. Ela toda se encolhe. Fica sensível. Ah, estou triste, eu fui na igreja, o pastor passou por mim, nem me deu a paz. Ah, eu estou com raiva. A irmã nem me chamou para participar do ensaio, nem me chamou para participar do ministério. Por tudo se inflama. Porque está fraca. Porque está desconsiderando as disciplinas espirituais. Olha, irmãos, aqui é uma igreja, amém? Não tente confundir a igreja com orfanato, nem com manicômio, pelo amor de Deus. Igreja é lugar de pessoas que buscam ser saradas, serem curadas, serem restauradas, que buscam um novo céu e uma nova terra. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, não permita que essa fraqueza venha invadir sua vida, invadir o seu ser, ao ponto de tirar o ânimo no louvor, tirar o ânimo da leitura da palavra. E a Bíblia diz que esses foram assim condenados por estarem participando indignamente da ceia. Mas além da fraqueza, a Bíblia diz que também não somente muitos fracos, mas também muitos o quê? Doentes. Muitos doentes. E eu interpreto essa doença, essa patologia aqui, como algo que vai muito além do físico, mas também do emocional e do espiritual. Pessoas doentes, precisando de tratamento. E sabe uma coisa muito complicada? Preste atenção, olha bem para mim. A saúde não é contagiosa. A doença é. Não sei se você entendeu, mas isso aqui é muito sério. A saúde não é contagiosa, mas a doença é. Por isso que a Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina toda uma congregação. Uma pessoa com o coração amargurado, ela é capaz de contaminar toda uma congregação. Aí eu te chamo, meu irmão, você foi chamado por Deus para ser bênção ou para ser maldição? Porque se for para ser maldição, se cale, se recue. Engula seu orgulho, seu ego. A Bíblia nos diz lá em Lucas capítulo 1, não sei se versículo 19, posso estar equivocado. Mas José, quando viu Maria grávida, ele sendo noivo de Maria, sem nenhuma explicação, a Bíblia diz que ele saiu em silêncio, porque era justo e não queria difamá-la. Olha que coisa tão séria, né? Olha que coisa, pela justiça, pela retidão, ele se cala. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: você não precisa se defender. Diga isso aí. Você não precisa se defender. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica. Deixa Deus te justificar.
Deixa Deus ser teu advogado, deixa Deus ser teu juiz. Deixa Deus. Deixa Deus. Não vingueis a vós mesmos, amados, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Deixa comigo. Eu não deixarei passar. É só confiar. É só confiar em Deus. Mas o crente que começa a participar da ceia indignamente, se torna julgado, condenado pelo mundo, ele se torna uma pessoa doente. E tantas doenças podem existir, né? A anorexia é uma delas, a anorexia espiritual. Não é? A anorexia é a pessoa raquítica, magra, esquelética, e pensa que está gorda. Tem muita gente assim, seca, vazia, mas pensa que está abastada, fartada. Né? Pensa que está cheia. Cuidado com a anorexia espiritual. Os fariseus eram um exemplo de pessoas que sofriam anorexia espiritual. Eles se achavam cheios. E Jesus vai para ele e diz: não passa de sepulcro caiado. Por fora bonito, mas por dentro acabado. Outra, hanseníase. A pessoa perdeu a sensibilidade. O culto está um mover, um fervor, um clima extraordinário da presença do Senhor. Você olha ao seu redor, as pessoas chorando, as pessoas se alegrando, mas aquele que sofre dessa patologia está lá. Meu Deus, ressuscita Jesus. Muitos doentes na igreja de Coríntios. Vamos prestar atenção para essa realidade. Doentes fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. A depressão invadindo o seu coração. Já não encontra motivação para viver, para existir, para participar. E tudo isso porque começou a agir, ou melhor, a confundir o sagrado com o profano. O divino com o mundano, o espiritual com o carnal. Nós servimos a um Deus de reverência, amém? Um Deus que quando chama Moisés pelo seu nome, Moisés teve o privilégio de ser chamado pelo seu nome, mas quando diz: Moisés, vem para cá, se aproxime, chegou e disse, ditou como deveria ser: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Sabe o que é que eu entendo aí? É que Deus estava ensinando a Moisés a maior lição. É do meu jeito e não do seu. É da minha forma e não da sua forma. Quem determina aqui sou eu. Você obedece. Amém? Porque esses crentes doentes, a lá teologia neopentecostal, eu reivindico, eu determino, trata Deus como um subalterno. Eu fico até preocupado com algumas às vezes eu estou no meu programa de televisão predileto, os homens vão me entender, que é mudar de canal. E às vezes quando a gente está mudando de canal, a gente vê um sacrilégio, né, uma blasfêmia como isso. Eu reivindico, Senhor, eu determino. Quem é tu, ô homem, para discutir isso com teu Deus? Pode um vaso reclamar com o oleiro? Quem é o homem? Eu determino, eu reivindico, trata Deus como um subalterno. E essa teologia ela é tão doente que vai transformando as pessoas, sabe, como um zumbi espiritual. Infectadas, contaminadas. Eu já disse aqui que teve um irmão que saía andando pelas ruas, tocando nos carros e dizendo: eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Aí eu digo, e Deus lá do céu diz: vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Hã? Já pensou, rapaz? A Bíblia diz que o sol e a chuva estão aí. O sol para todos, a chuva também, para os bons, para os ruins, para os justos e para os ímpios. Agora existe uma lei natural que não tem como alterar. É a lei da semeadura. É a lei da causalidade.
Toda ação tem sua reação. Você está semeando pimenta para querer colher uva, meu filho? Aqui não. Aqui não. Está semeando abacaxi pensando que vai colher melancia? Está se enganando. Você vai justamente colher aquilo que você está plantando. Se você não está satisfeito com o que você está colhendo, mude hoje o que você está plantando, que o teu futuro pode ser diferente. Amém? Muitas pessoas fracas. Eu lembro nessa teologia aí, a confissão positiva. Uma irmã que congregava em uma dessas igrejas diz: olha, a palavra tem poder, a palavra tem poder, a palavra tem poder. Todo dia ela chegava a olhar para o marido dela: tu é uma bênção. Tu é uma bênção. Tu é uma bênção. Pastor, nada está acontecendo. Cadê o poder da palavra? Pastor, minha irmã, continue falando. Tu é uma bênção, tu é uma bênção, tu é uma bênção. Ela começou a acordar de manhã e começava a falar: tu é uma bênção, tu é uma bênção, tu é uma bênção, tu é uma bênção, tu é uma bênção. O marido acordava já assustado: que é isso, mulher? Está endoidando? Eita Jesus! E assim, infelizmente, muitas pessoas doentes em vários aspectos. Doenças espirituais, físicas. A Bíblia atrela muita a doença como consequência da desobediência. Miriam ficou leprosa porque desobedeceu ao Senhor. Porque simplesmente, olha só, deixa eu aproveitar isso. Miriam ficou leprosa porque desacatou uma autoridade. A Bíblia também fala de uma mulher chamada Mical, esposa de Davi. Ela ficou estéril porque ridicularizou o rei na presença de todo mundo. O quê? O rei dançando. Que absurdo é esse? A Bíblia diz que o rei Davi dançava. O bumbum do rei aparecia, gente. As nádegas do rei apareciam. Imagine comigo que os vestidos daquela época, né? Os homens tinham vestido naquela época, era longo. Então o cara estava rodopiando. E eu sei que o bumbum do rei ficou à mostra. Ela: isso é atitude de um rei. Olha que coisa absurda. E Mical ficou leprosa. Mas o espírito de Mical, a doença de Mical existe em nosso tempo. Está lá o irmão chorando na presença de Deus, falando em mistério na presença de Deus. Aí o outro lado canta: para que essa palhaçada? Para que isso? E aí a esterilidade vem sobre essa pessoa, ao ponto que ela não consegue ser mais nada na casa de Deus. Fazer mais nada. Porque o senso crítico determina a sua vida ao ponto de que ela não consegue desenvolver mais nada. Não consegue mais viver. E todo mundo sabe aqui que ninguém está isento de crítica, né? As pessoas vão falar de você de um jeito ou de outro, meu irmão. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar de todo jeito, irmão. Então você tem que ter compromisso com sua própria consciência e fazer conforme a sua convicção, baseada e pautada evidentemente na palavra, porque nem Jesus ficou sem oposição. Amém? Terceira condenação. Qual é? Terceira maldição. Existem muitos fracos, doentes e muitos que é dormir. Tem irmão dormindo na igreja cochilando? Era isso que o Paulo estava querendo dizer? Enquanto o pastor estava pregando, os irmãos estavam cochilando. Não. Aqui é uma figura de linguagem chamada eufemismo. Eufemismo, ele tem a pretensão de suavizar a expressão enfática da palavra. Minimizar. Mas o texto aqui que diz: por isso existe poucos que morrem. É que Paulo está querendo dizer que tem gente fraca, tem gente doente e tem gente morrendo por participar da ceia indignamente. Morrendo. Que morte é essa? Essa morte, ela se implica tanto a espiritual quanto a física. Tem gente sendo recolhida por Deus, ó. Promovido. Quem quer ser promovido por Deus aqui? Sério? Agora?
Agora, promovido da terra para o céu. Agora. Eita, Jeová da glória. Ninguém quer ir agora, né? Tá igual a Paulo. Olha, para mim viver é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro, mas é melhor que eu viva mais um pouquinho, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Nem Paulo queria morrer na hora, né? Ainda não, já vá, ainda tem muita coisa a se fazer. E fez lembrar daquela piada do bêbado, né? Ah, eu pensei que era agora não. Agora eu não quero ir não. Mas irmãos, muita gente, o texto diz, poucos que morrem. Muitos doentes, muitos fracos, mas a misericórdia de Deus era tão longânima, mas também ela é implacável. Há um momento que não dá mais como ser misericordioso. E aí Deus está recolhendo pessoas porque estão participando da ceia. Eu confesso a vocês que eu já vi muita gente morrer espiritualmente. Morrer. O ministério ser arruinado assim. Acabado, de uma hora para outra. Jimmy Swaggart foi um dos maiores pregadores da década de 80, década de 90. Um dia ele foi pregar em um lugar e ele disse: Deus precisa de mim para alcançar o mundo. Ele deixou o seu coração envaidecer. Por causa de um elogio. Um elogio. É fácil lidar com as críticas, difícil é lidar com os elogios. Cuidado, quem puxa o saco, puxa tapete também, meu irmão. E o elogio veio a seguinte: olha, o ginásio está lotado e tem muito mais gente do lado de fora do que do lado de dentro, somente para lhe ouvir pregar. Aí ele disse: Deus precisa de mim para ganhar o mundo para ele. Na hora, Deus disse, cochichou no ouvido dele: acabou. Acabou. Ele sobe no púlpito para pregar, não consegue pronunciar uma sequer palavra. Uma palavra sequer. E ele que fala isso, tá? Não é gente que interpreta a sua vida através desse fato, não. Ele que fala isso. E a confissão, se você for colocar a confissão de Jimmy Swaggart, é uma das mais lindas. Ele pede perdão a toda a igreja, pede perdão a todos os colegas de ministério. Coloca lá no YouTube, confissão de Jimmy Swaggart. Mas houve uma morte. Deus ressuscitou ele, está bem. Mas nunca foi aquilo que era. Nunca conseguiu mais ser aquilo que tinha sido. Eu vejo muitas pessoas morrendo. Ele, gente, olha bem para mim. Deus é um Deus zeloso. Quando a gente olha na antiga aliança, Nadab e Abiú eram sacerdotes, filhos do sumo sacerdote. Não era qualquer um, não. Era escolhido por Deus, pelo próprio Deus. Principalmente eles que não estão ali por uma sucessão, mas pela escolha divina mesmo. E a Bíblia diz que esses homens, eles entraram na presença do Senhor com fogo estranho. E o que foi que aconteceu com eles? Foram fulminados. Fulminados imediatamente. Eles trouxeram fogo que não era santo, fogo impuro. Trouxeram fogo de fora para dentro do tabernáculo. Ofni e Finéias, filho do sumo sacerdote Eli. O que aconteceu com eles? Foram para a guerra. Perderam a guerra, perderam a vida. A arca da aliança foi tomada. Quando a informação chega aos ouvidos do pai Eli, ele cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. Que fim trágico. Dali surge a palavra Icabode, foi-se a glória de Deus. Sabe por quê? Porque andavam levianamente no templo, no tabernáculo. Levianamente na casa de Deus. Estavam à toa na casa do Senhor. A Bíblia diz: quem vos exigiu somente pisar no templo? Você sabia que tem hora que Deus, na Bíblia está escrito isso. Deus diz para o povo: parem de louvar, parem com isso. Parem com essa parafernália aí. Sabia que Deus impede o povo de louvar o seu nome? E diz: quem vos requereu somente pisardes no meu templo? Quando o momento a religião viveu só de rituais, Deus interrompe o louvor
Deus disse: eu já não quero mais sacrifício da mão de vocês, eu não quero louvor dos lábios de vocês. O sacrifício que eu quero é obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Já pensou? Nós aqui louvamos, orando, e Deus simplesmente interromper. Pare com isso, eu não estou recebendo nada. Nada, vocês estão cantando para vocês mesmos, vocês estão louvando para vocês mesmos. É para vocês, não é para mim. Então muitas pessoas mortas. Aí alguém pode pensar: pastor, mas isso era na antiga aliança. Eu disse: tem razão, na antiga aliança. Vamos ver se na nova mudou. Vamos ver se na nova mudou. Na nova, a Bíblia diz que um casal foram mentir contra o Espírito Santo. Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo. A nova aliança, já no Novo Testamento. E o que foi que aconteceu com eles? Infarto fulminante. Um AVC, eu acho. Foram fulminados na hora, morreram. Eles venderam um terreno por X valor e disseram que era Y. Aí Pedro diz: olha, vocês não são obrigados a dar, mas vocês também não podem mentir. Não pecaste contra mim, pecaste contra o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com eles? E, meu irmão, eu acho que o nosso erro é esperar que tudo esteja registrado na Bíblia. Não está. O próprio Jesus diz, a Bíblia, o Evangelho diz que tudo que Jesus fez está registrado para que venhamos crer que Ele é o Senhor. Mas Ele fez muito mais coisas. E às vezes chegam histórias aos nossos ouvidos de pessoas que foram fulminadas no altar por tratarem a obra de Deus com tamanha levianidade. Irmãos, examine o homem a si mesmo. Caso contrário, será réu do tribunal, julgado como culpado e condenado como o mundo. E as maldições aqui é fraqueza, doença e morte. Alguém aqui quer ficar fraco? Alguém aqui quer ficar doente? Alguém aqui quer morrer? Não? Então examine-se o homem a si mesmo. Eu quero te convidar a essa consciência sobre o que você é, sobre quem você é, sobre o que você faz. Porque o Deus que nós servimos, Ele não divide sua glória com ninguém. Não há como louvá-lo com os lábios, estando com o coração tão distante, tão impuro e tão sujo. Não se pode servir a dois senhores. E a Bíblia diz que aquele que não bebe do cálice do Senhor, bebe do cálice da maldição. Essa é a sua oportunidade de examinar a si mesmo. Quem conhece aqui o pastor Cláudio Duarte? Conhece, né? Vai vir não, né? Para aqui? Está aguardando ainda? Vai vir não, né? O evangelista Rodolfo está entrando em contato, ele vai estar aqui em Arapiraca. Aí estávamos querendo trazer ele para aqui. Gente, o pastor Cláudio Duarte, ele é um comediante, né? Hilário. Né? É um ministério que Deus confiou a ele. E ele conta uma história sobre esse texto, examine-se o homem a si mesmo, não tão conveniente. Mas ele diz, sabe aqueles momentos que a gente vai ao trono? Abre o banheiro e senta lá no trono para a sessão de descarrego. Sabe esse momento? Às vezes a gente até passa uma noite de rei ou de rainha, né? Do trono para a cama, da cama para o trono, do trono para a cama, da cama para o trono, é uma loucura. Há quem goste, porque perde pelo menos uns quilinhos aí. Ele disse o seguinte, quando está naquela sessão de descarrego, todo mundo faz isso. É inconveniente, mas todo mundo faz isso. Se tá, mas é a realidade. Tá aquele momento, depois que está tudo consumado, aí vai pegar o papel higiênico. Quando pega o papel higiênico, a pessoa passa, né? Com todo cuidado e carinho do mundo. Quando passa,
A pessoa joga o papel fora. Sabe o que a pessoa faz? Começa a examinar. A sua obra. Começa a examinar a sua obra. Todo mundo faz isso. Agora eu pergunto, tu chama alguém para examinar? A esposa, esposo, filho, filha? Você não chama ninguém para examinar. Examine o homem a si mesmo. Você dobra o papel, passa de novo. Aí o rastro de freio de caminhão já saiu. Agora é o rastro de freio de carro. Aí olha, joga o papel, a depender do caso. Pega outro papel. Passa de novo. Não é mais rastro de freio de caminhão, nem de caminhão, nem de carro. Agora é de bicicleta. O negócio já está começando a ficar bom. Aí passa de novo. Aí quando não vê nada... agora sim. Agora eu estou limpo para vestir as camisas, a roupa e sair do trono. Não é assim? Agora eu pergunto a você, você chama alguém para lhe examinar? Você quer examinar alguém? Cada um cuide da sua própria vida. Que coisa feia você pensou aí. Meu Deus do céu. Cada um cuide da sua própria vida. Alguém pensou em merda, eu não quis falar isso. Pelo amor de Deus, examine o homem a si mesmo. Amém, irmãos? Examine o homem a si mesmo. Não compete a mim examinar você, não compete a você examinar a mim, mas compete a cada um examinar a si mesmo, para que ninguém venha ficar fraco, doente, ou venha morrer na casa do Senhor. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.